Meus irmãos, que a paz de Deus possa reinar em nossos corações. Aqui estamos mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos, para realizarmos mais uma reunião nesta casa que nos abriga, nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que nos dá tantas oportunidades de trabalho. Nós vamos então iniciar com o hino para a nossa meditação, a poesia do hino, Tesouro Íntimo, que diz assim: Você é um ser criado para a eternidade, herdeiro de Deus, filho da mais pura bondade. Recebe na vida grandes oportunidades para se melhorar, conquistar assim a felicidade. Saiba, irmão, que um grande tesouro lhe espera, mas não nesta vida, e sim na outra esfera. Mas é necessário que saiba renunciar à sua própria vontade e a verdadeira caridade praticar. Cultive o tesouro moral e nunca se afaste da luz, porque o tesouro real é estar com o Mestre Jesus. Senhor, aqui estamos mais uma vez, te agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho, esta oportunidade de estarmos unidos aos nossos irmãos, aos nossos amigos, encarnados e desencarnados, para a realização de mais um trabalho de estudo, de meditação, de reflexão, os teus ensinamentos sábios. Queremos te pedir, Senhor, que o teu amor, a tua luz possa envolver a todos eles, onde quer que estejam, nos seus lares, passando por difíceis provações, nos hospitais, Senhor, enfim, Mestre, que possamos nesse instante enviar àqueles que vão pelos nossos pensamentos a nossa vibração de paz e desejando sinceramente que jamais percam a fé, que se fortaleçam, Senhor, buscando através da prece, através da oração, o apoio, a força, para que possam prosseguir nesta jornada. Te agradecendo mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade, que nós possamos iniciar os nossos estudos, Senhor, dando graças a Deus. Meus irmãos, nós mais uma vez estamos dando continuidade aos estudos do livro Histórias que Jesus Contou. E desta vez nós vamos estudar a parábola da ovelha desgarrada. Nós buscamos o sentido da palavra ovelha de acordo com a Bíblia, é o sentido figurado, né? Todos nós sabemos que a ovelha é um animalzinho bonitinho, né? Muito útil para as nossas vidas. Então, de acordo com a Bíblia, nós encontramos um trechinho assim: a ovelha no cristianismo é um símbolo cristão usado para designar os seguidores de Deus. Um outro trechinho: as ovelhas são conduzidas pelo pastor, e neste caso, o pastor, eles colocam, nós dizemos, o pastor é Jesus Cristo. E vimos também o sentido da palavra desgarrada. Nós encontramos assim sentidos assim muito interessantes: que saiu da rota, que saiu da trajetória. E ainda encontramos distante dos princípios da moral. Eu achei esse sentido assim, bem interessante, principalmente esse que diz que saiu da rota, que saiu da trajetória, né? Nós ficamos pensando assim
em nós espíritos, né? Que quando reencarnamos, todos nós reencarnamos para progredir, para evoluir, para melhorar. Então, nós temos um planejamento antes de reencarnar, visando esse nosso aperfeiçoamento. E, muitas das vezes, nós nos desviamos da rota, nós nos desviamos da trajetória. Quer dizer, seguimos por caminhos diferentes dos objetivos traçados antes de reencarnarmos. E, saindo dessa trajetória, nós nos complicamos muito. E muitas das vezes fica muito difícil a volta, né? E a gente vai encontrar citação sobre ovelha, né, dentro desse sentido que nós colocamos, no Evangelho de João, no capítulo 10, dos itens 11 a 16. Nós destacamos 2 trechinhos. Palavra de Jesus, tá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em outro trechinho, né, ainda desse capítulo. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco é o lugar que é destinado ao abrigo das ovelhas. Olha que interessante. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Nós ficamos pensando assim, não é deste aprisco. A que aprisco ele está se referindo? Né? Outras ovelhas. Que outras ovelhas são essas, né? É para a gente meditar, pesquisar e falar disso numa outra oportunidade. E ele continua dizendo, também convém agregá-las, quer dizer, uni-las, né? E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Tudo isso está contido no Evangelho de João, no capítulo 10. É muito interessante todo esse texto, nesse início, falando sobre ovelha. E com relação ao que Jesus falou, né, haverá um rebanho e um só pastor, e um pastor, nós vamos encontrar esse estudo muito interessante na Gênese, né, de Allan Kardec. Está no capítulo 17, que fala das predições do Evangelho. Assim, palavras de Jesus que ele falou que iriam se cumprir mais tarde e que estão se cumprindo ao longo do tempo. Então, é muito interessante esse capítulo. E o capítulo 17 fala sobre essa questão. Haverá um rebanho para um só pastor. Lá está assim, haverá um só rebanho para um só pastor. Então, Allan Kardec desenvolve um estudo muito interessante com relação ao desenvolvimento, ao destino das religiões, né, que estão se cumprindo realmente. Essa questão, nós vimos também o sentido de rebanho, dentro desse contexto, agrupamento de pessoas ligadas pelo mesmo vínculo. Aí ficamos pensando no sentido que foi colocado por Jesus, haverá um só rebanho. A gente ficou pensando assim, também dentro da leitura rápida, não lemos assim minuciosamente, eu até convido a todos para pesquisarem, que é muito atual, tá? Observações feitas, né, por Allan Kardec lá naquele tempo, e que a gente, à medida que vai lendo, a gente vai vendo as coisas se cumprirem, que as coisas foram se cumprindo. Então é muito interessante. Rebanho significa agrupamento de pessoas ligadas pelo mesmo vínculo. Vínculo é uma ligação. Nesse caso aqui é uma ligação positiva, tá, gente? Uma ligação de libertação, de redenção. Não é ligação daquelas que pretendem fazer uma coisa assim que as pessoas não tenham
não possam raciocinar e decidir por si mesmo, tá? É vínculo nesse sentido positivo. E eu fiquei pensando assim, bom, aqui em cima, quando a gente viu o sentido de ovelha, ele teve esse sentido, é um símbolo cristão usado para designar os seguidores de Deus. Fiquei pensando assim, que quem sabe se esse vínculo que vai unir todas as religiões é exatamente a existência de um só Deus, que é Pai de todos, como Jesus falou, Pai Nosso, né? Todos somos irmãos, independentes de religião, de política, né, de entendimento, todos somos filhos de Deus. Então, esse vínculo, a princípio, é esse entendimento da existência de um Deus único que ama a todos, né, e nós somos todos irmãos. Então, à medida que nós formos entendendo esse sentido do amor, da bondade infinita de Deus, né, e nós fazemos parte de uma família, a família universal, independente de posições, independente de crenças, para Deus nós somos uma família e Ele é o nosso Pai. Então, esse estudo desenvolvido lá na Gênesis, né, por Allan Kardec, é muito interessante. Haverá, foi palavra de Jesus, como nós vimos aqui, né, no Evangelho de Jesus, ele falou assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Convém também agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não é? Vamos considerar aqui, por enquanto, esse pastor como sendo nosso Pai Criador. A gente sabe também que Jesus, né, como ele disse, ele mesmo se intitulou o Bom Pastor. Bom, agora vamos passar para a parábola. Essa parábola, ela está, né, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Como nós vimos na reunião passada, em que nós estudamos a parábola do filho pródigo, a gente pesquisou para saber por que e em que circunstâncias Jesus contou essa parábola. E nós vimos, né, que logo no início do capítulo, Lucas conta que os publicanos e os pecadores buscavam Jesus para ouvi-lo. E Jesus os recebia. Então, isso causou estranheza a quem? Aos fariseus e aos escribas. E eles comentaram que Jesus recebia, né, e conversava e ouvia os pecadores. Lucas conta que eles falaram isso murmurando entre eles, mas Jesus percebeu a intenção deles, né? E conhecendo a cada um profundamente, ele sabia exatamente quem eram os fariseus, principalmente os fariseus, né? Que conheciam a lei, que comandavam politicamente o povo, e eles conheciam a lei, mas eles sorrateiramente eram os primeiros a deixar de cumpri-la. Então, conhecendo, né, a intenção deles, Jesus, então, contou essa sequência de parábolas. Nós falamos primeiro do filho pródigo, né? Mas a primeira que Jesus contou, dentro dessa série de 3, foi a parábola da ovelha desgarrada. Então, a intenção dele, né, o objetivo dele, era principalmente ressaltar, falar para eles do amor de Deus, né? Aquilo que ele fala, Pai Nosso, nosso Pai, Pai bondoso, misericordioso, sábio e justo, que não despreza ninguém. Então, Jesus, mensageiro de Deus, estava cumprindo, né, mostrando aos fariseus e aos escribas esses atributos de Deus que eles, fariseus, não cumpriam, não respeitavam. Então, Jesus falou através dessas parábolas do amor, da misericórdia, da bondade infinita do nosso Pai Criador. E levando sempre em consideração que nós somos irmãos, porque fazemos parte dessa família universal. Aí ele contou a parábola, né? Eu vou primeiro mostrar a parábola como está no Novo Testamento, né? Conforme Lucas narrou. Então ele contou assim. Jesus iniciou fazendo uma pergunta para os fariseus. Que homem
dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa guardadas 99 e não vai procurar a ovelha perdida até que venha a achá-la. E achando a ovelha, a põe nos ombros alegremente. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. É uma questão que Jesus levantou, né, diante dos fariseus, para que eles pudessem refletir. Agora, aí Jesus completou dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessita de arrependimento. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque eles estavam justamente comentando: ora, ele recebe os pecadores, conversa com eles. Então Jesus estava falando: temos a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não precisa de arrependimento. Por quê? Porque esses 99, eles já se encontram no caminho, já encontraram o caminho de volta, já estão próximos, através do seu comportamento, já estão próximos de Deus, já estão servindo a Jesus. Então, não precisa se alegrar, porque eles já estão lá. Alegria, já existe alegria no meio em que eles vivem, pelo que eles realizam, por serem servidores de Deus e de Jesus. Então, um pecador que se arrepende. Jesus aqui torna a falar sobre o arrependimento. Nós vimos lá no estudo passado que esse arrependimento não é só você entender que errou. Eu me arrependo, por palavras. É um arrependimento profundo que significa mudança de comportamento. Mudança de comportamento. É entendimento e aceitação real dos seus erros, dos seus enganos, dos prejuízos que causou e estar pronto para mudar essa situação, para poder recuperar, para poder refazer, né? E também reparar. Então, gente, agora nós vamos ver, assim foi a forma que está no Novo Testamento. Mas nós vamos ver agora a forma que o autor do livro, Clóvis Tavares, falou primeiro sobre o pastor, que é o homem que cuidava da ovelha. E ele fala assim de uma forma tão meia, tão amiga, a gente sente que ele está falando para as crianças. Mas, se a gente for analisar assim a nossa posição espiritual, em termos de evolução, nós podemos também nos considerarmos crianças, né? Responsáveis, logicamente. Então, ele diz, o autor, né, Clóvis Tavares, fala assim. Primeiro, ele se refere ao pastor. Com muito cuidado e bondade, levava as suas ovelhinhas aos lindos campos onde havia bom pasto para elas. Levava-as também às fontes, onde elas encontravam água fresca e limpa. O pastor era muito carinhoso e bom, e as suas ovelhas o seguiam confiantes. No significado também sobre pastor, nós encontramos aqueles que têm a responsabilidade de conduzir um grupo religioso nas suas igrejas, nas suas casas espíritas. Pastor no sentido do orientador, daquele que exemplifica, daquele que trabalha em função do crescimento daqueles que seguem nesta ou naquela casa, seja qual for a religião, também há essa referência. Então, quando Jesus fala que as ovelhas o seguiam confiantes, é uma responsabilidade muito grande
para aqueles que têm o trabalho, a tarefa missionária de orientar. Orientar em nome de Deus, orientar em nome de Jesus. É muito sério isso que ele fala aqui. As ovelhas o seguiam confiantes. E a gente também encontrou uma vez num lugar que muitas das vezes alguns pastores conduzem as suas ovelhas para o matadouro. Também é uma questão muito séria que a gente tem que meditar, orar e vigiar, para entendermos, para não nos iludirmos, não é? A gente tem que conhecer realmente os ensinamentos do Cristo para perceber se todos são dignos dessa confiança. Bom, aí também, então viram como ele se refere ao pastor? O pastor era um pastor bondoso, procurava as melhores pastagens, procurava fontes de água fresca e límpida. Então, o pastor tudo fazia para cuidar bem das ovelhas. Agora vamos ver como que ele, Clóvis Tavares, se refere à ovelhinha que fugiu do rebanho. Olha como é que ele diz. É o raciocínio dele, o comentário dele. Muito interessante. O que teria pensado ela para assim abandonar o seu pastor e as suas irmãzinhas? Aqui ele já está se referindo nas ovelhas que somos nós, O espírito encarnado. O que teria pensado ela para assim abandonar o pastor e as suas irmãzinhas? Certamente pensou que além daqueles pastos onde vivia, havia pastagem melhor e mais rica. Pobrezinha, não pensou nos perigos que poderia enfrentar longe do seu pastor. Aí a gente vai se lembrar mais uma vez da parábola do filho pródigo, que se deixou iludir pelas coisas materiais, pela riqueza, pela herança que para ele jamais acabaria, pelos meios em que ele se envolveu, pelas coisas que ele praticou negativas, E então, nós nos lembramos aqui. A gente pode citar também o exemplo de certos filhos que quando atingem uma certa idade, eles saem de casa, abandonam o lar, abandonam seus pais. Muitas das vezes são pais que são como esse pastor, que busca oferecer o melhor. E quando ele sai, quando ele se afasta em busca de liberdade. Mas que tipo de liberdade, Nós vamos ver. Então ele disse: pobrezinha, não pensou nos perigos que poderia enfrentar longe do pastor. Longe de casa. Tem até uma música, Longe de casa. Que fala assim, muito interessante. Aí olha só o que ele cita. A ovelhinha inexperiente, eu que estou botando inexperiente, tá? Não pensou que poderia encontrar numa noite qualquer, sozinha, algum lobo ou alguma hiena que a devorasse. Olha a imagem também forte aqui. Não pensou que poderia encontrar um lobo ou alguma hiena. Vocês já viram, já sabem muito bem o que significa lobo. Qual é a atitude do lobo? Tem uns que são muito, muito, muito traiçoeiros. As hienas também, Tem aquele filme do Rei Leão que projeta muito bem, As hienas. É uma coisa terrível. E Clóvis Tavares comentando, ele colocou os perigos dos lobos, que a gente pode imaginar vários setores da vida,
de engano, de traição. E as hienas também, muito, muito traiçoeiras. Aquela forma delas se comunicarem é também muito, muito impressionante, né? Então ele colocou aqui hiena. É uma imagem forte, né? Para que a gente possa imaginar, se conscientizar dos perigos que a ovelha passa, porque ela mesma escolheu, ela mesma fugiu quando se encontra distante do pastor. É o mesmo caso de nós, espíritos, quando nos distanciamos de Deus, quando nos distanciamos do nosso Pai, quando estamos numa situação tão complicada que nem mesmo os benfeitores espirituais conseguem acesso à nossa mente. Porque há complicações que a cada dia se tornam piores. É igual uma teia de aranha, né? É igual uma coisa assim embolada, muito embolada, que quanto mais a gente tenta destecer, quer dizer, às vezes até consegue, mas é muito difícil, é muito complicado. Bom, o que ela pensou? Ele continua. Pensou que era melhor ser sozinha, livre, correr pelos campos, solta, assim, a vigilância do seu dono. E a gente pode dizer, com relação a nós espíritos, as jovens também, muitas das vezes, situações de jovens, né? A gente pode substituir sem responsabilidade, sem cumprimento de deveres, sem disciplina. Então, é muito perigoso, né? Essa questão de querer ser livre, de viver a sua vida, de dizer assim, eu tenho tantos anos, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu sou de maior. É de maior? E na hora das desilusões, dos desenganos, dos desastres, que às vezes são muito, muito grandes, né? Aí a gente pensa assim, eu não sou tão de maior não, eu sou de menor ainda. Eu estou precisando de socorro, estou precisando de colo, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de uma família. Então, é muito séria essa situação que ele colocou aqui. Repetindo, pensou que era melhor ser sozinha, livre, correr pelos campos. É muito bom, né? Ser livre, a liberdade assim positiva, a liberdade com responsabilidade, muito bom. Mas sem a vigilância do dono, é perigoso. Sem a vigilância do pastor, é perigoso. Ainda não temos experiência para nos defendermos de certas situações. Ainda nos iludimos muito. É igual esses golpes que a gente está vendo aí. Quanto golpe, né, gente? Gente, como é que eles são assim muito espertos, mas sempre são apanhados, né? Mas quando eles chegam a ser apanhados, as pessoas já sofreram muito. Então, gente, é muito perigoso mesmo. Vamos lembrar do lobo e da hiena, essa imagem que o autor do livro colocou, Clóvis Tavares. Sem responsabilidade, sem deveres, sem disciplina. É aquela coisa, né? A gente é livre para fazer as coisas, mas tudo tem que ter limite, horário, tempo certo. Tudo tem que ter limite, né? Faz parte da nossa evolução. Uma coisa também que nós assinalamos, e que ele assinalou também, colocou de uma forma muito bonita, foi como o pastor deu falta de uma ovelhinha. Ele tinha 100 ovelhas, mas ele contou uma por uma e percebeu que estava faltando uma ovelha. Para quê? Uma ovelha ele já tinha 99, era bastante, deixa para lá. Mas ele não. Era uma das suas 100 ovelhas, então era muito importante. Se cada dia uma ovelha fugisse, amanhã não tinha ovelha nenhuma mais do rebanho, né? Então, uma ovelha faz parte do rebanho. Por isso que ele foi procurar, por isso que ele deu importância, ele se importou com ela. Procurou muito, subiu montes, atravessou riachos,
Aí a gente vê, né, é uma imagem perfeita das providências que precisam ser tomadas para resgatar espíritos que se complicam, que se distanciam muito de Deus. Ele colocou essa imagem aqui: subiu montes, atravessou riachos. Quer dizer, a gente toma as nossas decisões, escolhe nossos caminhos, usamos aquela lei tão importante, livre-arbítrio. Agora eu já tenho tantos anos, eu sou livre. Né? Usamos o nosso livre-arbítrio, mas sem experiência, iludidos com as coisas materiais, né? Iludidos com os poderes, né? Os brilhos da vida, brilhos falsos, a gente vai se distanciando de Deus. E voltando, repetindo, nós nos distanciamos tanto em termos vibratórios, nós tornamos tão grosseira a camada que nos envolve, camada vibratória, que a gente perde o contato. Já viram quando o avião perde contato com a torre? Que coisa triste. Aí ele diz assim, ó, tivemos contato com ele até tal hora assim, depois perdemos contato. Sabe Deus o que vai acontecer com aquele avião, né, gente? Então, quando a gente se envolve, se distancia através dos nossos atos, das nossas decisões irresponsáveis com relação à vida, a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco, no nosso lar, na nossa família. E a gente sabe que não são só jovens que muitas das vezes se afastam do lar, abandonando a família, não. Atrás de ilusões passageiras. E se prejudicam grandemente e prejudicam aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Aí ele continua falando. Só no dia seguinte a encontrou deitada, perto de uma colina, né, de um morro, machucada pelos espinhos por ter atravessado uma cerca. Aí ele volta a mostrar a imagem da inexperiência, né, dos perigos. Esses espinhos aqui têm um significado muito profundo. São feridas, né, que a gente, muitas das vezes, que pode ser até no corpo físico, né, gente? Quanta coisa dramática acontece. Quantas crueldades são realizadas, né? Pode ser no corpo físico, mas principalmente na alma. Feridas que ficam marcadas no perispírito, que duram. Às vezes não se consegue curar nesta vida. É preciso outras vidas para que se possa restaurar o perispírito prejudicado, né, por determinadas atitudes, reflexo do nosso comportamento irresponsável e muitas das vezes egoísta, orgulhoso. Então, só no dia seguinte, a encontrou deitada perto de uma colina, machucada pelos espinhos por ter atravessado uma cerca. Já estava sem força, com muita sede. Aí ele coloca, quase morta. Ele foi fundo aqui, né? Sem força, sedenta, quase morta. Quando o pastor chegou e a encontrou assim. Aí ele comenta, como estava arrependida, com que alegria recebeu o pastor amigo que chegava para salvá-la. Com que alegria recebeu o pastor amigo que chegava para salvá-la. E o pastor também ficou muito feliz por ter encontrado a sua ovelhinha perdida. Jesus conta que pegou a ovelha, colocou nos ombros, né? Tem uma forma, eu já vi uma imagem do pastor colocando ela assim no seu peito, à altura dos seus ombros, né? E enlaçando com os dois braços. É uma imagem muito bonita. Então Jesus diz, colocou nos ombros, quer dizer, eu fiquei imaginando essa imagem dele aconchegar, né? E colocar a cabeça e as patinhas em volta no seu ombro e a ovelha ficar em volta do pescoço dele. Deu para entender? Bom,
Aí, Clóvis Tavares, depois dele fazer essa sua interpretação com relação à parábola, ele diz assim, olha que doce. Também esta parábola, filhinho, como a do filho pródigo, é uma imagem da infinita bondade do céu para conosco. Então, esse céu aí é um símbolo também da bondade do céu. E referindo-se aos cuidados, também se referindo aos cuidados que Jesus tem conosco. Aí nós lembramos, ainda ele falando de ovelha, tem uma passagem em que ele encaminha os seus discípulos para realizarem o trabalho da divulgação da Boa Nova. Mas ele faz uma recomendação muito interessante. Ele recomendou para que eles não fossem à casa dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram cristãos, que não acreditavam em Deus. Aconselhou que eles fossem primeiro em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, por quê? A gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa passagem e eles explicam assim. Por que deixar os gentios para depois? Porque os gentios, eles eram pessoas que adoravam deuses, ainda eram politeístas. Eles não acreditavam num só Deus. Então, Kardec explica que os discípulos ainda não tinham experiência bastante para divulgar a Boa Nova entre povos que ainda não tinham conhecimento da existência de um só Deus. Que isso ficaria para mais tarde. Então, aconselhou que eles fossem primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque os judeus, eles já sabiam da existência de um só Deus. Então, já tinha um trabalho, em termos de evangelização, um trabalho começado, já acreditavam na existência de um só Deus. Claro que havia diversas interpretações, porém, já acreditavam. Então, já era um degrau vencido. E essas ovelhas perdidas da casa de Israel está combinando com o que Lucas contou no início, que os fariseus criticaram Jesus porque estava ensinando aos pecadores e aos publicanos, que os publicanos eram considerados como pecadores. Então, aí Jesus deu um exemplo. Quem foi o publicano que Jesus resgatou? Que foi a sua casa, que era judeu. Quando fala casa de Israel, é referente aos judeus. Jesus não foi na casa de Zaqueu? Olha aí Jesus dando para os discípulos o seu exemplo. Busquem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, os judeus que já acreditavam num Deus só, mas aí já estavam preparados para entender, para receber a mensagem da Boa Nova. Então é uma passagem assim muito bonita, Você já conhece a história disso aqui, está lá em Boa Nova, e a gente gosta muito de recordar. Então, ele recomendou aos discípulos para irem primeiro em busca das ovelhas. Gente, e quem é que fez o trabalho de transmitir a Boa Nova para os gentios que ainda não acreditavam no só Deus? De quem foi a missão? Quem sabe? Quem se lembra? Foi de Paulo. Paulo recebeu essa missão. Ele trabalhou no meio dos judeus, dos gentios. Ele, na palestra dele, ele primeiro falava sobre Deus, falava sobre Moisés, aquela capacidade que ele tinha, e também era preciso assim, um espírito assim, com o dinamismo, com a força de palavra, de converter as pessoas como Paulo, Paulo era uma fortaleza, um exemplo de dinamismo, que quando a gente lê o livro, a gente, meu Deus, como é que ele conseguiu? Como é que ele aguentou tudo isso? Não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha ataque, não tinha nem prisão, Teve uma vez que ele foi preso, depois de receber, como é que se diz?
sacrifícios, né, de baterem nele, né, violentamente, colocaram ele na prisão, e na prisão, assim mesmo, machucado, ele converteu as pessoas. É aquela coisa que a gente fala, né, a força do Espírito. Espíritos capazes de superar as limitações da matéria. Então, gente, foi Paulo que foi chamado por Jesus para cumprir essa tarefa. E ele cumpriu muito bem, né? Volto a dizer, estou indicando um livro aí, Paulo e Estevão. Bom, aí Clóvis Tavares fala, tudo ele fez outrora quando viveu neste mundo e tudo faz ainda. E ainda a gente viu quando ele se refere, Jesus refere ao céu, né? Que o céu, a alegria no céu. Ele se referiu às moradas dos nossos amigos e benfeitores espirituais que se alegram imensamente quando uma ovelha se arrepende sinceramente e retorna, né, ao convívio do Cristo. E nós, quando falou assim céu, nós nos lembramos do Livro dos Espíritos. Lá existe um capítulo que o título maior é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Quer dizer, uma parte do Livro dos Espíritos que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um capítulo muito importante. E aí tem a parte que fala dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um capítulo de uma beleza muito grande, que fala dessa alegria, dessa fraternidade, né, que existe, dessa solidariedade que existe entre os habitantes do mundo físico e os habitantes do plano espiritual. Estamos falando da parte positiva, solidariedade, tá, gente? Mas fala das outras partes também. Então tem uma mensagem, né? Tem uma série de perguntas, tá? Bastante perguntas sobre essa intervenção. E tem uma mensagem que tem assim, no final é assim, Espíritos São Luís e Santo Agostinho. Nós recomendamos a leitura dessa parte, gente. Nos tempos que nós estamos vivendo, a gente precisa muito, muito de acreditar nisso. Não acreditar só em palavras, mas acreditar principalmente em atitude mental. Oração, ligação com o plano espiritual, com esse céu que Jesus fala na parábola. Então, a gente tirou um pedacinho, mas a página é longa e muito bonita. Então, eles falam assim: é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos. Muito bonito, ele já começa assim, né, falando a doutrina dos anjos guardiães. Ele diz que é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto, pela sua doçura. Nós temos assim muitas obras, né, que nos falam dessa proteção, desse carinho, dessa busca de nós, espíritos imperfeitos, para podermos nos converter realmente. Então ele diz, é uma doutrina de encanto e doçura. Pensar que se tem perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Então, eles estão aí, sempre. Apesar das esferas superiores em que eles habitam, em que eles pertencem, eles estão aí. Mas como é que nós podemos acessar todos esses benefícios que estão ao nosso alcance? Como que a gente pode? Né? Através da oração, através da prece, da meditação. Eles estão aí, como nos dizem esses espíritos, ao nosso alcance. Mas é preciso que a gente busque, né? É preciso que a gente ligue o telefone. Aí eu tirei mais um pedacinho.
Deveríeis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela nos ajudaria no momento de crise? Essa verdade, né, da presença permanente desses benfeitores espirituais. Deverias conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria no momento de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das influências de espíritos inferiores? Então, a gente observa aqui que está nas nossas mãos, não é? Depende de nós alcançarmos, né, essa condição de estarmos ligados, de estarmos em conexão com esse plano que Jesus falou, chamou de céu, né? Que também a gente entende que é uma situação, uma condição espiritual, né? Em que estamos em paz, em harmonia, para podermos desenvolver as nossas tarefas. Então, aqui fica, meus irmãos, essa mensagem. A gente acha muito linda essa parábola da ovelha desgarrada, e a gente encontra, né, muitos símbolos importantes, né? Que símbolo bonito esse da ovelha, que símbolo lindo a do pastor, dessa busca incessante, como Clóvis Tavares interpretou, buscou, subiu montes, atravessou rios, falando dessa solidariedade, desse trabalho que nós aprendemos através das obras, né, ditadas pelos benfeitores espirituais, nos mostrando todos os recursos, todas as coisas que são realizadas, todas as buscas que são realizadas pelos benfeitores espirituais para nos auxiliar, como ele coloca aqui, a escalar a áspera montanha do bem. É difícil, né? É trabalhoso, requer renúncia, é como diz aqui a poesia do hino que nós lemos hoje, né? Ele diz que nós somos herdeiros de Deus, filho da mais pura bondade, que nós recebemos da vida grandes oportunidades para nos melhorarmos e conquistarmos assim a felicidade. Mas só que muitas das vezes, a gente não faz aquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, não a nossa. A gente precisa aprender descobrir, né, qual é a vontade de Deus para com nossas vidas. E dizer assim como Jesus nos ensinou, diante das situações de crise, como o benfeitor, né, os benfeitores São Luís e Santo Agostinho falaram, nos momentos de crises, nos momentos de desafios, grandes desafios, não é? Então, ele nos convida a conhecer essa doutrina, essa doce doutrina que é a existência, né, dos anjos guardiões, que são espíritos superiores. E aí, nesse ponto do livro do Espírito, vai nos mostrar uma escala desses benfeitores espirituais, de acordo com a sua evolução, né? Até mostra os espíritos familiares também, que já alcançaram um certo entendimento, intercedendo por nós. E ele convida para que a gente possa se aprofundar, né, nessa mensagem, conhecermos mais profundamente essa mensagem linda, né, que os benfeitores espirituais nos colocaram através desse trabalho magnífico de Allan Kardec, né, que é o Livro dos Espíritos. Agradecemos a presença, o auxílio de todos, e que possamos agora unirmos os nossos pensamentos para agradecer a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez, Senhor, nós te dizemos muito obrigado. Toda a gratidão, Senhor, dos nossos corações, por podermos estar falando do teu amor, da tua sabedoria, falarmos da solidariedade,
desses benfeitores espirituais, Senhor, que em Teu nome exercem essa sublime tarefa de nos auxiliar, de nos amparar, de nos fortalecer, Senhor, para esta caminhada de volta ao encontro do nosso Pai Criador. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, amigos espirituais, que possamos sempre preservar, Senhor, essa presença amiga, essa oportunidade de estarmos ligados a esses irmãos que em Teu nome, Senhor, anonimamente nos envolvem com o Seu amor, nos auxiliam com recursos, Senhor, que nem sempre reconhecemos. Obrigado. Graças a Deus.